Pronto. Deixa eu ver, será que eu consigo adicionar aqui, Rubia? Deixa eu ver se eu passo os slides. É, mas eu Eu não acho vou que como conseguir. tá sendo compartilhado por aqui, Ademar, você vai ter que me avisar, eu vou passando para você. Sim, então a nossa palestra aí, você pode passar, por favor, Rubia? O próximo. Pronto, isso é só um aviso legal, tá, pessoal? Eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês. Isso é só um aviso legal para de informação que vocês podem utilizar esta apresentação aí, tá? Pode editar, pode retirar informações, só não é permitida a comercialização, tá? Próximo, por favor, Rubio. Essa é a minha titulação, a apresentação, a Rubia já fez, né? A apresentação, né? Atualmente eu estou como professor no Instituto Federal e sou atualmente coordenador do Núcleo de Mediação de Conflitos aqui também no Instituto Federal. Pode passar, por favor, querida. Tá, essa é a nossa página do núcleo. Eu convido vocês a também entrarem, né, a conhecerem o nosso espaço lá, ifsp.edu.br, o endereço certinho, /NRPC, tá? É uma iniciativa nossa do Instituto Federal para que a gente também acolha os usuários, para que o Estado, a gente tira aquela percepção de que o Estado não é apenas um Estado punitivo, aquele Estado que apenas realiza o que está dentro da lei, mas sim um Estado que ouve, que acolhe, que trata conflitos como ele deve ser tratado, colocar o diálogo também, evitar a exacerbação da punição também do Estado, né, dentro das medidas legais, dentro da legalidade. Então, convido vocês a conhecer também a nossa proposta aí de mediação de conflitos dentro da administração pública, tá bom? Próximo, por favor, Rubio. Tá. Bom, por que falar sobre denúncias, né? Então, o Instituto Federal, pessoal, nós temos centenas de servidores, né? Milhares, aliás, de servidores, né? Pelo último número, acredito que são 6.000 servidores, no total, juntando com os substitutos, né? E essa questão tem aumentado cada vez mais a necessidade, a procura de usuários para que seja efetivamente colocado, buscado a apuração de certas irregularidades, e com isso a gente garante totalmente a proteção do usuário enquanto denunciante. Tanto que a gente vai ver daqui a pouco que o usuário pode tanto se identificar, né, dentro da sua denúncia, através do portal Fala BR, como também ele pode pedir que não seja identificado. Lógico que a identificação vai facilitar o contato, vai facilitar com que a denúncia seja o usuário, o denunciante, acompanhe também a manifestação, que é um direito do usuário de acompanhar as manifestações, as solicitações e pedidos. Então a gente tem que agir com muita transparência, né? Então isso é sempre essencial para a gente buscar romper com com as injustiças que o mundo nos traz, né? Seja violência contra a mulher, seja violência de raça, de gênero, de identidade sexual, né? De todas as formas, como todas as opressões que as minorias sofrem dentro de uma sociedade elitista e machista, a gente tenta, com política pública, tentar vencer essas barreiras estruturais que a nossa sociedade carrega. Por favor, próximo, querida. Tá? Bom, pessoal, dentro dessas informações, eu gostaria também de deixar ao conhecimento de vocês que parte desta apresentação também foi criada através do Guia Lilás da CGU, tá? São orientações para a prevenção e tratamento de assédio moral, sexual e discriminação dentro do governo federal. Já tem uma apostila também, isso já está disponibilizada uma nova versão, a versão de 2025, essa de 23 eu utilizei aqui só para forma de ilustração, mas a de 25 já está bem completa, ela tem infográficos que facilita muito a leitura. Eu coloquei essa daqui porque essa é mais fácil de colocar a apresentação. A capa dela está mais formatável do que as outras capas, tá? Mas lembrando que o guia foi criado em 23, tem a atualização de 24 e tem a atualização de 25. Guia Lilás é muito importante. Só jogar no Google Guia Lilás CGU, vocês vão encontrar orientações que vão ajudar bastante na complementação das informações que a gente vai trazer aqui. Próximo, por favor.
Tá? Bom, pessoal, por que que a gente precisa falar sobre denúncias, né? As denúncias, segundo a apuração da CGU, 47% das mulheres já foram assediadas no mercado de trabalho, tá? E só 5% delas denunciou na empresa. E uma a cada 6 mulheres são vítimas de assédio sexual, pede demissão. Então, é aquela falta de credibilidade de que as empresas, as instituições e as organizações vão efetivamente cumprir alguma coisa, vão cumprir a sua parte, né? Em que a vítima não vai ser rejeitada e que a vítima não vai sofrer ainda mais pressões conforme historicamente a sociedade brasileira vem demonstrando, né? Então são números preocupantes, tá? Em que principalmente mulheres são as maiores vítimas dentro de abusos, tanto com discriminação, tanto com assédio sexual ou assédio moral dentro do trabalho, né? Mais uma vez, um reflexo da nossa sociedade, que também, infelizmente, reflete dentro da prestação de serviço na administração pública e também na iniciativa privada. Felizmente, nós temos aqui um controle social, diferente às vezes da iniciativa privada, que não tem tanto controle, não tem quem vai fiscalizar, né, efetivamente ali dentro da empresa, por mais às vezes os compliances que cuidam da segurança jurídica da empresa, por vezes não se preocupam com isso, uma vez que não tem ali um controle social, como acontece dentro da administração pública. Próximo, por favor. Vítimas também, quem mais são? 24% da população é LGBTQIAP+, também sofre discriminação e assédio e intimidação no ambiente de trabalho. E 12% entre pessoas héteros. Então, vocês veem que o dobro da porcentagem quando se trata de pessoas de mulheres e população que socialmente sofrem a fragilização da proteção estatal, né? Próximo, por favor. 69% dos assédios, segundo o Ministério Público do Trabalho, né, 69% das pessoas com deficiência sofrem discriminação, assédio moral e sexual na violência, e violência dentro do trabalho. Um espaço onde deveria ser de acolhimento, de inclusão, infelizmente é de exclusão. E esses números nos preocupam, tá? E 53,3% dos profissionais negros no Brasil já sofreram algum preconceito racial. Então, metade da população, metade dos profissionais negros do mundo já denunciaram. Isso são números que denunciam. Foram aquelas questões estruturais, né, em que a pessoa, por vezes, temer a demissão, temer uma represália, não denunciam. Então, esses números se maqueiam com o medo também do profissional de reclamar e ser considerado, em vez de a vítima, passa a ser mais vítima ainda, né? A vitimização, essa é uma questão que a gente luta para combater essas questões, né? Nos cargos gerenciais, os negros ocupam 29,5% dos cargos, enquanto os brancos 69%, né? E apesar da população negra ser 56%, se a maioria da população no Brasil, ainda esses cargos ainda são de pessoas brancas elitistas, para ver como o racismo estrutural é uma coisa que nos preocupa e que a gente precisa, com política pública e com enfrentamento dessas questões, reverter esse quadro tão triste dentro da nossa sociedade. Por favor, Rubio. Tá. Essa daqui é uma régua muito interessante que tem na cartilha Lilás. Convido vocês a posteriormente verificarem, porque aí tem as questões do que entra dentro do assédio. Então, é uma forma objetiva de medir, né, de colocar como dentro de uma métrica as violências. Né? Então, assim, é uma medida que a CGU conseguiu objetificar dentro de uma questão tão ampla e tão subjetiva que é o assédio dentro, que pode, os comportamentos dentro de uma organização, o que pode ser, o que é ofensivo, o que é constrangedor e o que é o assédio sexual. Claro que tudo vai depender do caso concreto, mas isso aqui já são balizadores que já permitem a gente ter uma maior segurança.
Então a gente parte ali do não ofensivo, opiniões corriqueiras em termos como cabelo e roupa, tá? Constrangedor, embora para algumas pessoas, como eu falei para vocês, pode ser extremamente ofensivo, né? Essas questões de cabelo e roupa. Mas segundo essa régua não tem essa conotação. Por exemplo, elogios educados à aparência, interações informais e respeitosas. Claro, dentro não sendo ofensiva a questão, sendo o elogio como se fosse agradar. Lógico que para algumas pessoas, principalmente é, dentro de alguns determinados contextos, o elogio pode ser ofensivo. Então, tudo vai depender de como o sujeito, como a pessoa recebe aquela questão e como ela é colocada no contexto social ali, né? O constrangedor e levemente ofensivo, os comentários que afirmam que surgiram distinções de gênero envolvendo pessoas, por exemplo, piadas que exploram papéis agressivos de gênero e raça. Isso é constrangedor e ofensivo, né? São piadas daquela, como diz a gente fala, aquelas piadas dos anos 80 que são inadmissíveis numa sociedade hoje. Não é porque a sociedade, muitas pessoas vão argumentar que a sociedade está ficando chata. Não é chatismo, é busca de direitos. É porque normalmente essas pessoas que oprimem, que fazem esse tipo de comentário, não passam por essas situações e não conseguem ver a dor do outro. A dor do outro é invisível para determinadas pessoas que estão dentro desse contexto dominante das estruturas, né? O ofensivo, né, as questões de gênero, raça, idade, bastante ofensivo, comportamentos, comentários intencionalmente humilhantes e insultantes, né? Ah, o assédio sexual, né, que é comportamentos transgressores, e a violência grave, né, comportamento envolvendo coerção, violência, ameaça ou agressão física. Depois eu convido vocês a debruçar sobre esse Guia Lilás e entender um pouquinho melhor essas condições que tem bastante informação legal ali, pessoal. Próximo, por favor, Rubê. Tá? Qualquer conversa difícil é assédio moral? É uma grande dificuldade dentro da administração pública, pessoal, identificar o que é assédio moral e o que são cobranças dentro para a execução dos seus serviços, né? Normalmente, conversas difíceis, né, são atos de gestão. Então, por vezes, servidores, também pessoas, são envolvidas ali numa cobrança do exercício das suas funções dentro daquilo que está programado. Vou levar o caso para servidor público. O que está prescrito dentro das atribuições, as cobranças, dentro das atribuições do cargo e dentro das especificações do edital em que o servidor prestou e foi aprovado, as cobranças que englobam as atividades dos servidores não são consideradas assédios, embora a forma com que ela seja feita, né, é considerada assim, tá? Então, pessoas, né, dentro das suas atribuições, têm que ter o cuidado e o senso, a gestão, principalmente, tem que ter o cuidado e o bom senso ao fazer esse tipo de informação. Por isso que nós, diante de tantas reclamações, né, a gente criou também, aqui dentro do Instituto Federal, uma vertente dentro da mediação de conflitos, que é a comunicação não violenta. A gente está levando para todos os campos, a gente propôs para todos os campos do Instituto Federal levar palestras, né, sobre a mediação de conflitos, o que é, como ela se realiza e as técnicas de comunicação não violenta. Lá no dentro da nossa página no RPC, tem na aba documentação, tem uns guias de como implementar a comunicação não violenta dentro dos setores. Tá? E essa é uma questão de uma preocupação e uma obrigação nossa de levar essas informações, de tentar mudar a cultura organizacional da empresa através de gestos, através da aplicação de comunicação não violenta. Né? Que é uma técnica extremamente interessante e que precisa ser enraizada na nossa cultura. Infelizmente, nós não fomos educados, né, para ter boas conversas. Infelizmente, a nossa educação
que a gente passa e que a gente está tentando mudar isso aqui dentro do Instituto Federal, ela é muito conteudista. Então, a grande preocupação da educação é trazer, sempre foi, acumular conhecimento e informações para se passar no vestibular. Infelizmente, o objetivo da educação é, o objetivo da educação infelizmente, esta mesmo, dessa preocupação de conteúdo para o sucesso no vestibular. Por quê? Temos questões estruturais que ainda no Brasil nós não temos a universalização do ensino superior, né? Nós demoramos lá em 96 que nós conseguimos fazer a universalização do ensino fundamental. Depois, somente em 2006, conseguimos fazer a universalização do ensino médio, né? Porque antes também tinha questões que até para entrar no ensino médio tinha que fazer alguns exames, né? Tinha que fazer alguns exames admissionais para entrar. E nós ainda, o Brasil, não conseguiu fazer, franquear, né, a universalização do ensino superior, onde a maior preocupação não é como você entrar, é você lidar com várias pessoas dentro de um processo de limitação de conteúdo, mas sim o que realmente importa para a pessoa é aprender educação para a vida. E os nossos conteúdos, o nosso currículo escolar, infelizmente não aborda questões como comunicação não violenta, formas de interação com o outro, né? Eu sou um grande defensor que deveria ser, assim como houve resistências para a entrada da sociologia e da filosofia, eu sou um grande defensor da psicologia dentro dos conteúdos escolares, né? Aprender a lidar consigo e com o outro, a psicologia pode ajudar muito nisso. Eu sou um entusiasta ainda tenho esperanças que um dia nós vamos conseguir incluir psicologia dentro dos conteúdos escolares. Né? Mas é uma esperança e espero que todos estejam nessa luta aí com a gente. Rúbia, pode passar, por favor? Tá? Esses são exemplos, né, de conversas difíceis que nós falamos, né? Dar o retorno a um colega sobre o desempenho insatisfatório, receber feedback sobre áreas de melhoria do seu próprio desempenho, resolver diferenças entre colegas de trabalho, que é o que a gente faz com a mediação de conflitos, né? Abordar mal-entendidos ou comunicação inadequada que causam tensão, né? Informar a equipe sobre mudanças significativas na estrutura, você vai tirar um colega de alguma posição, passar para outra. Isso são atos de gestão, né? Conversas difíceis que, dependendo da abordagem, ela pode virar uma situação constrangedora, né? E tem em situações como a aplicação da comunicação não violenta, com o respeito, com reunião, uma reunião educada e exemplar, a gente consegue ultrapassar essas dificuldades, né, essas conversas difíceis, né? Inclusive há inúmeros livros como ter conversa com pessoas difíceis e conversas difíceis com pessoas, né? Isso é uma parte muito interessante que nós precisamos, enquanto seres humanos, acredito, desenvolver essa habilidade nossa, conseguir escutar sem nos ofendermos e nos falarmos também, né? Conseguimos nos expressar sem ofender. A grande técnica para isso, pessoal, é sempre falar de como a gente está se sentindo. Em vez de julgar e fazer o outro, a gente fala de como a gente se sente dentro daquele contexto que a gente precisa da ajuda do outro colega. Então, é tudo forma de abordagem. E isso que a gente está tentando colocar aqui no Instituto Federal com com esperança, acredito que todos os diretores de todos os campos vão aceitar e vão levar para os seus campos essas noções, né? Nós apresentamos para todos os campos. Infelizmente, só 3 campos aceitaram a nossa proposta para implementar dentro da gestão. Então, eu convido quem tem interesse também nesse tipo de tratamento, nesse tipo de ação efetiva, nos ajude, dê orientação para o seu diretor para que a gente consiga levar essas informações dentro do campus, né? Porque a dificuldade na mudança organizacional, as resistências são muito fortes, mas com dedicação, com apoio, com jeito, a gente vai conseguindo melhorar as situações, né? Eu acredito. Rubio, pode passar, por gentileza, né?
E uma das grandes questões dentro das denúncias, pessoal, é a culpabilização da vítima. Como nós falamos ali naqueles slides, por que que são poucas denúncias que chegam? Lógico que os números de violência, discriminação e assédio no Brasil são muito maiores, não só no Brasil como no mundo. O que acontece às vezes é que a culpabilização da vítima, né? A questão de você culpar uma vítima por algum comportamento que ela fez na denúncia, eu já cheguei a ver em órgãos públicos que um denunciante fez denúncias e ele foi realmente vitimizado, né? A questão voltou contra ele, mas houve a reversão após isso. E hoje temos uma segurança, inclusive quem fez essa reversão foi punido exemplarmente, tá? E não podemos admitir essas questões de culpabilização da vítima. A vítima já se encontra no estágio fragilizado, ela já foi ofendida, ela já foi maculada dentro da sua percepção enquanto pessoa no mundo. Ela já está bastante fragilizada. O que a instituição tem que fazer efetivamente é o acolhimento, é fazer com que seja acolhida e protegida para que aquela situação que foi de injustiça não se torne uma injustiça maior ainda. Né? Então, é o que nossa preocupação aqui no Instituto Federal é acolhimento e a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente faz. Por favor, Roberto, pode passar. Tá? Bom, pessoal, dentro das proteções do denunciante, felizmente nós temos legislações, né? Porque na administração pública é aquela questão, nós podemos fazer o que está legislado. E a legislação federal e a legislação institucional garantem a proteção do denunciante, né? Nós temos aí o programa de enfrentamento aos assédios e discriminação, que é o decreto 12.122, né? Que inclusive a gente montou essa apresentação toda em cima desse decreto, né, mostrando como a legislação traz essa proteção. Além disso, nós temos a Lei 8.112, que traz também nuances de proteção que a gente vai ver adiante, a Lei 3.460, que é o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, a 13.608, a proteção ao denunciante de boa-fé, a 13.709, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela cuida da preservação dos dados do denunciante, para que ele nunca seja passado, que ele nunca seja divulgado para as outras instituições que ficam ali acerca apenas no setor que recebeu a denúncia. Né? E dentro do Instituto Federal, nós temos a resolução normativa, né, do Consup 26 de 24, que é a política de prevenção e enfrentamento das violências. Então, felizmente, dentro da nossa instituição, nós temos também uma preocupação, além de todo esse grande arcabouço legal de proteção do usuário, que é amplo e efetivo, nós temos também, dentro do nosso contexto institucional, esta portaria aí, normativa, recomendo a leitura, porque é um conteúdo muito interessante também. Por favor, Rubem. Tá? E aqui estão dentro, no Instituto Federal, tá algumas definições do que são as violências praticadas no contexto da prestação do nosso serviço e como que ela é enfrentada, tá? Então, pessoal, a gente tem o assédio moral, que eu acredito que todos saibam, a grande dificuldade do assédio moral é que até hoje não houve uma legislação que dissesse o que é assédio moral. Então, a tipificação e a culpabilização de um agente público dentro do assédio moral sempre foi muito difícil e cara para a administração pública. Né? Havia-se dificuldades de tipificar a conduta dentro de um normativo legal. Agora, com o decreto 12.122, nós temos efetivamente, né, dentro do artigo 3º, inciso 2, o que é realmente o assédio moral. Está tipificado dentro da legislação. Com isso, a gente já consegue fazer uma punição adequada, porque encontra dentro de uma vedação legal. Então, dentro da organização das corregedorias, dos centros de apuração, a gente consegue hoje ter uma resposta mais efetiva a esses tratos. Nós temos também o assédio sexual, né? O avanço de propostas, insinuações, ataques, tá desse, pessoal. O assédio sexual, como vocês sabem, é um crime,
que está dentro do artigo 216-A do Código Penal, então não é só uma infração administrativa, mas também um crime. E segundo o artigo 126 da Lei 8.112, elas são apuradas independentemente. Então elas andam, não precisa da apuração administrativa para ir para o penal. Elas ocorrem concomitantemente, assim como a responsabilização administrativa, né? Lá no artigo 186 do Código Civil e na Constituição Federal, garante o direito a uma indenização pelo dano sofrido. A Constituição e o Código Civil sempre falam: todo aquele que causar um dano a alguém é obrigado a repará-lo. E como o fato está no passado, por vezes a gente tem dificuldades de fazer essa recomposição do prejuízo, a justiça decreta através de indenizações. Então, faz com que uma indenização tente suprir aquele abuso sofrido ali dentro também no aspecto civil. Então, nós temos três tipos de apuração quando há uma apuração contra um servidor, que é na esfera administrativa, que é onde ele trabalha, na esfera penal, dentro envolvida no Ministério Público e Judiciário, e na esfera civil também, que pode ser também, que vai ser abordada por essas três formas, né, por esses três prismas dentro da administração pública para a proteção do usuário. Né? Nós temos a discriminação, né, que são atos e falas preconceituosas por raça, gênero, orientação sexual, deficiência, religião, que está no decreto, mas também está na lei do racismo, a lei 7716 de 89, né? Lembrando que o STF ultimamente decretou, né, colocou como estendeu a interpretação da lei antirracista também para os crimes de LGBTfobia, né? Então, a discriminação, a injúria racial e a injúria por orientação de gênero também tem o mesmo peso. Então, tem a mesma coisa de fazer uma ofensa racial, também é uma ofensa, também vai sofrer as mesmas consequências aquele que fizer uma violação contra as individualidades, contra a essência da pessoa, a dignidade da pessoa humana, que também se enquadra como LGBTQIAP+. Né? A violência institucional, né, que é o abuso de poder, perseguição, punição. Pessoal, tem um microfone ligado aí? Eu acho que eu não estou conseguindo. Ah, Obrigado. Violência institucional, que é o abuso de poder, né, a perseguição, punição desproporcional, omissão diante de fatos de violência, né, de falta de acolhimento, está lá no decreto 122 também, com o enfrentamento das violências. Esse decreto, pessoal, realmente trouxe um grande fator de proteção para todo usuário de serviço público que precisa fazer uma denúncia, né? Além das violências físicas e ameaças, né? Agressões, intimidações, tá lá dentro do artigo 147 do Código Penal também. Então, além de ser uma violação administrativa, também é uma violação penal. Lembrando que se uma pessoa for condenada num contexto administrativo, se ela foi condenada na esfera penal, esse reflexo também vai refletir dentro da administração pública, tá? Pode seguir, por favor, Roberto. Bom, dentro dessa resolução normativa nossa do IFSP, temos várias formas de violência. Reparem como é bem abrangente a nossa legislação. Ela até, eu acredito que ela é tão boa que ela é mais completa, inclusive, que o decreto. Então, cometendo qualquer uma dessas violências, identificada qualquer uma dessas violências institucionais, a pessoa vai sofrer, vai ter a persecução do Estado para que isso se cesse. Né? Então, temos o assédio moral, assédio sexual, dentro de todas as suas vertentes, vertical, descendente, crescente, o assédio sexual, o bullying, o cyberbullying, o capacitismo, né? Que é aquela ofensa enquanto as pessoas portadoras de necessidades específicas, né? O etarismo, que é contra a violência cometida em razão da idade, né? A intolerância religiosa cometida contra pessoas para proibição da execução da sua fé, a LGBTQIAPN+, fobia, o racismo, a violência de classe,
né? Que é aquela diferença entre quando pessoas que têm um maior poder aquisitivo estão numa classe dominante ali dentro da estrutura de classes A, B, C e D, quando também sofre esse tipo de. É também uma violência, violência de classe, a violência de gênero, que é a discriminação entre homem, mulher e pessoas que não se consideram dentro de um espectro de gênero. Né? Violência física, violência institucional, que são perseguições, que é praticamente muito próximo do assédio moral, né? A violência patrimonial também, né? Quando uma pessoa é privada do seu patrimônio, a violência psicológica, que são aquelas torturas que entra muito dentro do bullying, dentro do cyberbullying, dentro do capacitismo, são aquelas dores em que a ação psicológica provoca dor interna dentro da pessoa. E todo o incômodo e toda a dor deve ser apurada. Não é porque a pessoa se sente vítima ou porque muitas pessoas hoje usam aquele terrível termo que minimizam as dores das pessoas, como o tal do mimimi, né? Falar que é um mimimi é muito fácil, mas para quem não sofre aquela determinado tipo de dor. Né? Então, muitas pessoas que estão num grau de poder, de abuso de violência, um grau de grande colocação de violência mesmo para a pessoa, aquele que pratica a violência, ele vai ridicularizar a vítima, ele vai fazer uma revitimização, né, da pessoa, vai colocar ela num lugar desconfortável para que minimize aquela ação dele. Né, a violência sexual, né, e a xenofobia, a violência contra pessoas que são de outros lugares, né? Desculpa, temos uma pergunta aqui. Obrigado. Ah, deixa eu só ver qual a diferença de violência entre assédio moral e violência institucional. Olha, quem que perguntou? A Estela. Oi, Estela, obrigado pela sua pergunta, tá? Bom, a violência institucional, normalmente, às vezes, ela se confunde muito com o assédio moral, né? Praticamente são duas definições, né, que se complementam. Não há uma grande diferença entre elas. Elas se complementam, a depender dentro da estrutura, dentro da nossa resolução normativa do IFSP, ela decifra direitinho qual quadro se encaixa dentro de cada uma. E pode haver mais de uma tipificação, né? Lembrando, quando há mais de uma tipificação, elas se acumulam para aumentar ainda mais a gravidade da situação. Então, por muitas vezes, elas vão ser complementares. Então, na legislação, agora eu não consigo acessar aqui o certo, Estela, mas eu posso verificar para você, tá? Dentro dessa resolução, é só você digitar resolução 26, tem toda a definição, a diferença de um para o outro e o que, que se configura dentro daquele abuso. Mas são complementares, elas nunca são excludentes. O que pode ser para um, pode ser configurado para outro também, tá? Ahn, Pode seguir, por favor, Rubem. Tá. Como denunciar? Enfim, nós temos vários canais dentro do Instituto Federal para receber denúncias desse tipo de situação que a gente não pode, né, de forma alguma aceitar. Nós temos o DALC, né, que é o Departamento de Apoio Legislativo e Correcional, né, que a Rubia trabalha, o pessoal que fez, inclusive, o promotor desta ação, que é elogiável e eu agradeço muito por isso. Né? Nós temos a ouvidoria do IFSP, também que recebe denúncias de alunos, servidores terceirizados da comunidade externa. Tem a plataforma Fala BR, que é disponível 24 horas, só digitar no Google. Plataforma Fala BR é muito fácil de utilizar, ela é muito intuitiva. Já vai ter, logo você faz o login lá e já vai ter logo a definição do que você quer. Denúncia, reclamação, elogio, sugestão. É muito simples de navegar. Lembrando que toda a comunicação enviada para a ouvidoria, obrigatoriamente a ouvidoria tem que colocar na plataforma Fala BR para ser acompanhada pela CGU. A CGU faz o acompanhamento de todas as denúncias, tá, pessoal? A plataforma Fala BR é da CGU. Então, quando ela não fica administrável apenas no Instituto Federal. A CGU também faz o controle da plataforma. E isso dá uma segurança maior para nós, né? Nenhuma coisa. Eu vou. Deixa eu ver. Isso, muito obrigado, Douglas, por ter colocado aí.
A resposta, cadê? Eu acho que eu me perdi aqui. A minha apresentação. Saiu a apresentação, Bia? Karina? Vou colocar novamente, ela saiu fora. Obrigado, querido. Voltou, gente? Obrigado, Rubio, por ter colocado ali. Voltou, obrigado, Karina. Voltou, obrigado, gente. Então, pessoal, nós temos aí a plataforma Fala BR, tem o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, o NUGS também, que faz acolhimento a essas violências de gênero e de identidade. Tem o e-mail aí do NUGS, que é fenomenal o atendimento, a forma com que eles trabalham. Eu gratamente já fiz parte do NUGS e é realmente um trabalho excelente para eles que eles fazem conosco, né? E temos também o sindicato, o Sinasef, também que dá orientação para servidores e terceirizados. E lembrando que qualquer servidor público, pessoal, de acordo com a Lei 8.112, no artigo 116, que são deveres do servidor público, no inciso 6, fala que qualquer servidor que tome conhecimento de irregularidades deve levar imediatamente ao superior. Então, um aluno, né, ou um determinado colega que toma conhecimento de que está acontecendo uma situação de violência, esse servidor ele é obrigado, nós como servidores públicos somos obrigados a levar aos superiores qualquer denúncia que nos é chegada. Isso é uma obrigação moral nossa e nós não podemos nos privar disso. Se nos omitirmos, se um servidor público se omite, ele está cometendo o crime de prevaricação, né, que é deixar de cumprir as suas normas institucionais, né, os seus deveres institucionais de levar denúncia. Então, quando um aluno sofre alguma represália, ele comunica o seu professor, né, que é normalmente o que acontece, essas violências, principalmente no âmbito estudantil, quando o estudante sofre uma violência, eu aconselho, inclusive, que ele procure aquele professor ou aquela professora que ele tem confiança, que ele sabe que vai ajudar, que tem um canal aberto de comunicação, esta reclamação, esta denúncia ao servidor, que o servidor tem a obrigação de agir, tá? É uma obrigação nossa, inclusive, como servidores públicos, tá? Então, fiquem tranquilos, nós temos vários canais de denúncia. Então, pode ser no e-mail da DAUC, dalc@ifsp.edu.br, ouvidoria, NUG, sindicato. São várias portas dentro do Instituto Federal para a gente complementar, né? Inclusive, convido os colegas externos de outras instituições, que eu agradeço, inclusive, por estar aqui, que também repliquem, né? Tentem levar essas ações. Eu acredito que já tenha, mas quanto mais portas abertas a gente tem para denúncia, mais a gente consegue efetivamente controlá-las. Né? Quanto mais abarcada essas denúncias, quanto mais formas de recepção que uma instituição promove, mais segura ela é. Rúbia, por gentileza. Tá? Então, o que que deve ter na denúncia? Então, houve uma irregularidade, houve uma questão, é importante para que a gente tenha efetivamente, para que os órgãos consigam cumprir o seu papel de investigador, né, de busca por essa responsabilização, a descrição detalhada dos fatos. Então, não economize caneta, não economize teclado, não coloque fatos generalistas, detalhe mesmo, data, local, quem viu, aonde foi, qual local, quais foram as palavras colocadas, colocando a gente, por vezes, a gente recebia muitas denúncias, pessoal, mas vinham muito abertas, muito frágeis, então não tinha como nem a gente começar uma investigação, né? Era só que tal servidor cometeu algum assédio, mas não estava especificado o que que era, né? Então fica difícil para os órgãos apuradores achar. Então, quanto mais escrever, quanto mais detalhar, quanto menos preguiça tem de colocar ali, mais rápido e ágil vai ser a apuração.
As provas, indícios, né? Mensagem, e-mails, fotos, documentos, testemunhas. Lembrando que dentro do direito a gente tem três formas de fazer prova, né? A prova documental, a prova testemunhal e a prova pericial. Então, dentro desses três roles, né? Dentro dessas três abordagens de provas, as mensagens, e-mails e fotos, documentos, está dentro das provas documentais, mas também temos as provas testemunhais, né? E dentro de um processo, a gente pode exigir perícia depois que está instaurado o processo. E a perícia vai ajudar a trazer a resposta, né? E lembrando que não tem, dentro do direito brasileiro, não tem hierarquia de provas. Todas as provas têm o mesmo peso, né? Desde que evidenciadas e colocadas ali como indiscutíveis, desde que não haja falso testemunho ou qualquer outra maculação do meio de prova, não existe hierarquia. Uma prova nunca é mais forte do que a outra. Então, havendo prova, precisa do convencimento da autoridade para que ela decida. Possibilidade de denúncia anônima? Sim, é possível. Como eu falei, na plataforma Fala BR, tem a opção de que você não se identifica. Embora a identificação vai atuar e a gente tem canais de proteção do denunciante. Sei que é difícil, mas mais difícil é deixar uma situação injusta permanecer dentro da instituição. Mais do que difícil a gente dar a cara a tapa é permitir que uma pessoa violenta, que uma pessoa mesquinha, egoísta, ela continue fazendo mal, prejudicando pessoas. Então é preciso ter muita coragem para denunciar. E hoje nós temos exemplos grandes. E hoje é louvável quem denuncia, né? É... Estela colocou a pergunta aí, eu acho que sumiu aqui. Quando é a palavra é complicado, porque normalmente vai quando não tem provas do fato. Dentro do direito, o ônus da prova é de quem alega, tá? Então, quem alega tem que fazer prova. Quem apresenta o fato tem que fazer prova. Então, diante da ausência da materialidade de provas, fica difícil haver apuração. Mas ainda assim, dentro de contextos de violência contra menores, tá? Não envolvendo quando há assédio, violência sexual ou exploração sexual contra pessoas que têm uma estrutura social mais frágil, como mulheres, LGBT, menores, a palavra tem um peso. E aí a gente usa um argumento dentro do jurídico que chama verossimilhança. Ou seja, você convence a narrativa, ela é tão completa, ela é tão detalhosa e ela é tão forte que ela consegue convencer a autoridade de que aquilo é verdade. Então, diante disso, havendo um relato inequívoco, mesmo que não haja provas, é possível a responsabilização, sim, de uma pessoa, tá? Mesmo sendo palavra contra palavra, tá? Por quando há uma diferença entre agressor e vítima. Então, é possível, sim, haver uma condenação com base, né, nos relatos e no contexto em si. É difícil? É bem difícil, mas não é impossível. Não está excluído do judiciário, tá? Desculpa, eu não consegui ver a mensagem. Eu tenho grandes dificuldades com Teams, pessoal. Confesso para vocês. Chat, vamos ver aqui. Sobre assédio, tem que observar a aplicação do julgamento segundo a perspectiva de gênero. Os processos administrativos sobre assédio têm que observar a aplicação do julgamento sobre as perspectivas de gênero. Sim, é possível, mas não é garantia absoluta. Vai depender dos relatos, vai depender do contexto, de como aconteceu, tá? Então, assim, é difícil, né? Causando afastamento de nessa trabalho. Pessoal, eu vou apresentar, daqui a pouquinho a gente abre para perguntas, senão a gente perde um pouquinho o ritmo da apresentação, mas guarde todas, tá? Que já a gente responde isso daí. É ótimo vocês colocarem, e agradeço a participação. Bom, garantias de proteção. A gente tem sigilo e anonimato, né? A lei
o decreto 10.122 garante sigilo absoluto, né? E o compartilhamento de dados entre órgãos, por exemplo, recebe a denúncia aqui no FSP, vai passar para um outro órgão, só pode acontecer a divulgação da identidade do denunciante se ele escrever. É expresso, não basta a palavra, tem que assinar um termo autorizando a divulgação do seu dado. Tá? Administração pública nenhum pode passar informações para outros. Tanto que é até recomendável como prática acurada de ouvidorias é que uma pessoa só fique responsável pelo recebimento das informações, porque esta pessoa garante maior sigilo das informações. Quando temos um setor em que várias pessoas têm acesso à documentação, isso pode fragilizar a questão da proteção do denunciante. Tá? Então, é altamente recomendado pela CGU que somente uma pessoa tenha acesso a essas denúncias, essas pessoas façam o devido encaminhamento. Lembrando, né, que tem os setores específicos, a ouvidoria recebe e repassa para outros setores para fazer a verificação. Né? A ouvidoria não tem competência para fazer apuração disciplinar. Né? O tratamento das informações deve ser feito com pseudonimização, segundo a LGPD. Recebeu o nome, vem tarjado o seu nome, toda a identificação da pessoa que denunciou, tá? E você pode, inclusive, ao abrir denúncia, escrever expressamente. Não, por mais que tenha opção, lá na plataforma Fala BR, tem a opção de não identificar, seria interessante também, no decorrer, se não for de interesse da vítima, né, colocar também que não tem interesse, que não deseja que seus dados sejam compartilhados sob qualquer pretexto, tá? Isso é importante. Mas é preciso coragem. Enquanto a ação covarde da pessoa de cometer uma violência, a pessoa tem que agir exatamente o contrário. O denunciante não pode ter vergonha nenhuma do que aconteceu, porque vergonha é do denunciado. A vergonha é de quem o violenta, quem comete a violência. A vergonha é do violento. O medo tem que ser do violento e não da vítima. Infelizmente, nós vivemos uma inversão de valores em que a vítima é que tem mais medo, mas não pode ser. Infelizmente, hoje nós temos proteção, né? Dentro de sigilos, aí dentro do decreto 10.122, tem a obrigação do sigilo absoluto e tem penalidade para quem descumprir, que a gente vai ver isso daí. Por favor, Roberto. Proibição de retaliação. No artigo 11, proíbe qualquer forma de retaliação, represália ou discriminação contra o denunciante. Os atos de retaliação, como demissão, alteração injustificada de função, prejuízo remuneratório, são consideradas falta disciplinar grave e da demissão. Tá? Retaliação contra a denúncia da demissão. Não é suspensão e não é advertência. Está lá no 132. Do 132, que vocês podem ver lá no 8.112, 116 são os deveres do servidor público. O 117 são as proibições. E o 132 são as causas de demissão efetiva. Então, a retaliação de qualquer forma pelo agressor, pelo violento contra a vítima, é causa de demissão. Lógico, dentro de um processo administrativo, com um contraditório e ampla defesa, mas ainda assim é muito difícil ter a pessoa se conseguir sair sendo comprovada que houve essa retaliação contra o denunciante. Tá? Pode seguir, por favor. Acolhimento humanizado, né? O decreto também traz que o acolhimento do denunciante num ambiente seguro, com escuta ativa, com atenção. As técnicas de escuta ativa, pessoal, são as que mais são efetivas dentro da administração pública. A gente usa escuta ativa nas mediações de conflitos, a gente aplica escuta ativa dentro da comunicação não violenta e no acolhimento de vítimas também. Tá? Então, todos aqueles canais que estão identificados lá de abertura de denúncia, eles têm mecanismos de acolhimento da vítima. Então, a vítima não é simplesmente uma pessoa que denunciou e simplesmente ela vai ficar abandonada. Ela tem que ter um cuidado institucional. E dentro do Instituto Federal, isso é garantido dentro do Decreto 122 e também da nossa Resolução 26. Tá? Pode passar, por favor.
Apuração imparcial. O artigo 14 do decreto, que a apuração será feita por comissão independente, assegurando o contraditório e a ampla defesa, né? O denunciante pode acompanhar, pode ter o direito do acompanhamento da denúncia, tá? Isso está lá na Lei 3.460, que é da utilização. Tem o microfone ligado aí? Obrigado. Tem o denunciante, então ele tem o direito de acompanhar esse processo também que está sendo. E tudo que aconteceu, o denunciante tem direito de saber qual é o andamento do processo. Pode passar, por favor. Responsabilização de quem pratica retaliação. Olha lá, o artigo 11, parágrafo 1º do 822, prevê responsabilização disciplinar e penal dos agentes públicos que praticarem retaliação, podendo ser demitidos conforme prevê a legislação. Como eu falei, está lá no 132.6, né, que permite, possibilita retaliação, é causa de demissão dentro do serviço público. Né? Por favor. Recomendações práticas. O que a gente precisa fazer para ter uma boa denúncia, para garantir que a gente vai ter? É muito difícil, eu sei. Essa é a parte mais difícil. Registrar e ter tudo, mas sempre é muito importante a gente ter registro, fazer backup de todas as informações para não perder nenhum segmento. Né? Guardar mensagens, e-mails, datas, locais, apoio. Nunca um denunciante nunca pensa que está sozinho. Felizmente, como vocês viram, o nosso instituto tem vários canais de apoio para as vítimas, né? Então tem o NUGS, tem sindicato, tem ouvidoria, tem a CSP do sociopedagógico dentro dos campos. Na reitoria tem a CSS, né, que cuida dessas questões de apoio psicológico e jurídico também, né, que é importante que a pessoa tenha dentro da DAO, que temos um corpo jurídico ali muito bacana, que são excepcionais, é um orgulho. Como eu já trabalhei com a Ruba, eu sei que ela é excepcional nesse tipo de ação, tá? E denuncie, né, utilize os canais oficiais. O silêncio não pode perpetuar a violência e a gente não pode deixar que pessoas mal intencionadas, algozes, se saiam livres de determinadas situações. Chega de uma sociedade machista e elitista. Agora é a vez das pessoas terem voz e vez. A democracia garante que cada um tenha voz e vez para não receber esse tipo de retaliação. Tá? É... Vão sim, tá? Pode passar, por favor, Rubem? Denúncias, cuidados, pessoal. Também é importante observar que não é simplesmente abrir uma denúncia sem qualquer requisito legal. É importante a gente ter aviso também, porque há pessoas mal intencionadas que podem também utilizar dos recursos legais para fazer ganhar interesses subjacentes, interesses egoísticos, né? A denunciação caluniosa, ela, além dela ser um crime, ela tem impactos terríveis na vida das pessoas, né? Ela pode causar impacto profundo na vida pessoal, profissional. Uma pessoa denunciada, inocente, que sofreu uma denúncia de abuso sexual, pessoal, a vida dessa pessoa, infelizmente, é devastada. É devastada. Por isso que dentro da DALC, enquanto nós estamos lá e ainda continua, essa política é muito criteriosa, é muito cuidadoso a apuração dessas informações, né? Porque o vazamento de informações, ou mesmo os boatos, podem acabar com a reputação e a vida, inclusive, de pessoas. A gente tem casos conhecidos, né? Então aqui eu faço também um aviso que é importante a gente punir pessoas que têm um comportamento indevido, indecoroso e criminoso. Mas também tem que tomar cuidado com a forma com que nós fazemos isso para não sermos também algozes de alguém. Né? Do mesmo jeito que a gente quer justiça para um, a gente não exige, a gente exige, toma todo o cuidado para não ter esse tipo de situação. Pode passar, por favor, Rubem? Danos à reputação e estigma social. O que que acontece? A vida da pessoa
mancha completamente, né? A simples existência de uma falsa acusação pode manchar a reputação da vítima, dos colegas, dos amigos, familiares. Imagina um pai de família denunciado por falsamente, vamos colocar uma situação hipotética de falsamente denunciado por assédio sexual, né? A família, a esposa, imagina que você, como esposa ou como marido, receber essa denúncia do seu companheiro, do seu marido, do seu filho. A vergonha colocada ali, ela é muito preocupante e requer um cuidado também dos órgãos apuradores, né? E é dificilmente uma pessoa que foi condenada, ela voltar a ter uma reputação social. Nós somos seres preconceituosos, nós somos seres discriminadores, nós somos que não, nós não aturamos aquilo que é mal, embora muitas pessoas cometam, mas a gente não atura. E mesmo que tenha provado que é inocência, ainda fica aquela mancha. Ah, mas será que não houve? Né? Tanto que a gente tem aquele ditado que é contra qualquer princípio do direito, principalmente contra do contraditório e ampla defesa, a, que todos têm direito à ampla defesa e o contraditório, né? Colocar ali que, mesmo que seja provada a inocência, vem aquele famoso ditado, onde a fumaça há fogo, né? E aí nos revestimos de preconceito para fazer discriminação. Então é preciso muito cuidado também. Proteger os inocentes sempre, né? A máxima de uma organização, de uma instituição, de uma corregedoria é proteger os inocentes, sejam vítimas, sejam falsamente acusados. Pode passar, por favor. Prejuízo da vida profissional, perda do emprego e oportunidade, tá? Pode ser afastado do emprego, perder em organizações privadas, isso acontece muito. A mera denúncia, a pessoa já é demitida, né? E aí fica no histórico da pessoa. Então precisa muito cuidado. Suspensão de licenças de funções, dificuldade da reconstrução da carreira, são todas preocupações que o investigador, o órgão, a instituição tem que ter também dentro da sua apuração, por isso tem que ser muito séria, colocar pessoas sérias, pessoas com comprometimento com a verdade. Pode passar, por favor. Impactos pessoais e psicológicos, né? Aí vamos ter o isolamento social, conflitos familiares. Imagina uma família receber a denúncia de que o pai deles foi denunciado por assédio sexual. Imagina o estrago que faz na vida emocional das pessoas, né? Ansiedade, depressão, né? Pós-traumático, dificuldades em relacionamento, né? De confiar nas pessoas, de se abrir ali. Fica uma situação extremamente constrangedora. Mas, ainda que tenha todos esses cuidados, ainda que tenha tudo isso, não podemos permitir injustiças, né? Pode passar, por favor, Karine. As consequências legais. Custo com defesa, tem que arcar com advogado, perícia, processos e audiências, mesmo inocente, a pessoa vai ser investigada e ela vai passar por todo aquele desgaste de um processo que às vezes dura anos, anos vivendo nessa angústia. Danos morais e materiais, além do sofrimento, a vítima pode perder a oportunidade de negócios, contratos, prejuízos financeiros diretos. Tá? Pode passar? E, além de ser crime, né, a denunciação caluniosa está lá no 339 do Código Penal, né, que é acusar alguém falsamente de crime, né, em infração disciplinar, improbidade, sabendo da inocência do acusado. Tá? É importante pegar esse crime aí, que não é simplesmente fez uma denúncia, você não sabe, você acredita, tem todas as evidências que foi, mas se você não sabia que a pessoa era culpada, não tem, entra no crime. O crime só se configura, ele só se materializa no mundo real quando o denunciante sabe da inocência da pessoa do acusado. Tá? Não é simplesmente denunciar, ela tem que ter noção, ela tem que ter no íntimo o ânimos, né? O ânimos dela de eu quero prejudicar a tua pessoa e eu vou fazer uma denunciação caluniosa.
E a comunicação falsa de crime também, né? Que é relatar o crime inexistente à autoridade, que não foi crime, na verdade. Então, são dois artigos, 339 e 340, com uma pessoa que fez uma denunciação caluniosa, uma falsa denúncia, pode sofrer também, né? É o que a gente busca sempre a verdade, né? A justiça seja feita. O abusador tem que ser punido? Sim, mas aquele que utiliza também do Estado para prejudicar pessoas com interesses escusos, essa pessoa também é um algoz. Essa pessoa também não merece proteção estatal. Pode passar, por favor. Tá? Eu acredito que quase todos lembram, né? Eu trouxe um recorte aqui do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele foi investigado pela Polícia Federal por desvios de verba no desvio de verbas na UFC de questões de EAD, lá da educação EAD, e aí o Luiz Carlos Cancellier, ele foi preso, foi acusado na época da Operação Lava Jato, né? Aí, inclusive, teve muitas situações que foi o lavajatismo, que foi realmente o algoz que retirou a vida dessa pessoa. E aí, depois, passado quase 6 anos do trágico desfecho que ele se suicidou, né? A verdade começa. O Tribunal de Contas da União concluiu na terça-feira 11, lembrando que essa daí foi de 2000 e foi 7 anos atrás isso, né? A unanimidade que o ex-reitor não cometeu nenhuma irregularidade. É difícil a gente imaginar uma pessoa nessa situação, né? Eu fico inclusive, até emocionado de saber que uma pessoa perdeu a vida por causa de uma acusação falsa. Isso tem que tocar o coração das pessoas, né? Não tem como. Então, o tribunal coisa descobriu que ela era inocente ao final, né? E o cara se suicidou, acabou a vida da pessoa por uma simples denúncia. Então, a gente tem que ter muita consciência, tem que ter muito discernimento ao fazer certo tipo de denúncia, porque pode acabar também. Aqui, lógico, aquelas denúncias que não têm um pingo de plausibilidade que são realizadas como vingança, né? Isso a gente tem que tomar cuidado. Mas é importante ter a proteção dos inocentes, sejam acusados, sejam acusadores. O inocente tem que ser sempre protegido pelo Estado, tá? Pode passar, por favor. Bom, para construir essa palestra, eu utilizei essas referências bibliográficas, foi basicamente criado em cima das leis e dos decretos, né, e do Guia Lilás da CGU, também que foi um mote para eu construir essa pesquisa. Pode passar, por favor. E eu agradeço, eu encerro aqui as apresentações, agora estou aberto a perguntas, esclarecimentos e comentários. Estou ativando minha câmera aqui. Só um minutinho. Bom, Ademar, estão me ouvindo? Sim, Eu agradeço aqui, em nome de todos, que essa palestra ela foi muito esclarecedora, né? Foi bem esclarecedora, bem enriquecedora também, né? Passar todo esse conteúdo de forma bem clara, aqui para a gente, né? Todo esse contexto, né, que a gente vive hoje, né? Que acontece aqui nas nossas instituições, né? Então, acredito que deu para colocar a sementinha aí e fica mais claro, mais fácil para as pessoas aí identificar, né? Que foi identificado ali aquela irregularidade, né? Então, acessar os canais ali para fazer a denúncia, ou buscar, que nem você mencionou, buscar um servidor que tem mais confiança, né? De relatar o que de fato está acontecendo, né? E que juntos ali possa buscar o caminho, né? Uma orientação mais fácil ali para chegar até uma investigação, né? Para de fato solucionar toda a situação. Muito obrigada. obrigado a você, querida. Imagina. Então, a gente vai passar aqui para as perguntas. Tem algumas aqui já no chat, e já foram inscritas. Tem uma aqui que foi da Amanda. Deixa eu ver aqui. Que ela colocou assim, ó. A instituição perceber que um mesmo chefe da equipe está causando afastamento de membros da equipe
por doença trabalhista de caráter psicológico. E por ela mesma não tem a iniciativa de afastá-lo. Comete assédio institucional? A omissão da instituição se caracteriza assédio, ela só seria obrigada a atuar caso alguma vítima se encorajasse a oficiar a denúncia. A Amanda, se ela estiver presente, ela pode até... Eu acho que a Alexandre disse sim, que não tem nada a ver com a Ana Pinto. Eu não sei se é outra pessoa ou se a Amanda está falando junto. Então, mas se a Amanda estiver presente, pode ligar o microfone, fique à vontade para falar também. Sim, claro, contextualiza para a gente, deixa eu ver se eu entendi bem. Deixa eu achar aqui qual que é. A instituição perceber que um mesmo chefe de equipe está causando afastamento de membros da equipe por doença trabalhista de caráter psicológico, Deve por ser ela essa mesma não tem iniciativa de afastá-lo, comete hoje? assédio. Que é o exame? Aqui, ó. Uhum, foi esse aqui. Não, mas o que é o exame? Paula, acho que eu está ver com o aqui o microfone texto. ligado. Oi, tem algum microfone ligado aí, pessoal? Estou ouvindo que ela Karen, fazer Paula. pergunta. Sim. Desculpa. Oi, Pronto. Ademar. Bom, se eu entendi bem a situação, Amanda, vamos lá. Quando a instituição perceber que um chefe, se a instituição tem conhecimento disso, normalmente a gente faz a escala hierárquica, né? Se a gente trabalha com alguém dentro de uma escala hierárquica, a gente sempre deve procurar o chefe do chefe. Né? O chefe do chefe que está ali dentro cometendo aquela irregularidade, porque não adianta você levar para o chefe que não vai acontecer. O responsável do chefe, né, faz o pedido formal, aplica o caso, coloca as questões e aí a gente vai decidir, pede afastamento médico, porque a obrigação também pode ser, a necessidade de perícia ou de afastamento médico pode ser solicitada tanto para o chefe quanto pela pessoa. A pessoa também que se sentir desta forma, ela também pode requerer essa ajuda psicológica, essa ajuda através da medicina e fazer denúncia, pessoal. Infelizmente, e quando você faz na plataforma Fala BR, fica um protocolo. Normalmente, denúncias de assédio, denúncias de violência institucional, as ouvidorias têm 10 dias para fazer a resposta, em casos graves. Em outros casos mais abrangentes, ela tem 30 dias. E o sistema da ouvidoria, ele controla se a pessoa deu resposta, se houve resposta para aquela colocação, para aquele pedido que ela fez. Então, o assédio institucional, a omissão da instituição se caracteriza assédio, todo o agente, da instituição não, mas do agente público sim, tá? O agente público responsável pela instituição vai cometer prevaricação, vai responder por não atender às medidas lá de que eu falo que é obrigação da administração levar o conhecimento das irregularidades. Ele vai infringir o artigo 116, que são deveres do servidor, ao infringir um artigo, automaticamente vai para a apuração disciplinar, né? O que acontece quando é gestores? Até a autoridade máxima é apurada dentro da instituição. Quando a autoridade máxima é o responsável pelo assédio, é responsável pela violência institucional, é levado para outro nível, para a CGU. Por exemplo, todos os reitores, se algum reitor cometer alguma violência institucional, hipoteticamente falando, a CGU que vai fazer a investigação do caso, né? Então vai caber ali a responsabilização para não ter aquele perigo de denunciar chefes, denunciar alto escalão e ser ali abafado pela própria instituição, né? Porque há casos em que muitas ouvidorias fazem isso. Quando é denúncia contra chefe, muda, reclassifica a denúncia, faz de uma outra forma para protegê-la institucionalmente. E isso é um crime. E isso é vedado dentro da administração pública. Não sei se eu consegui te responder. Efetuar alguma vítima se encorajasse a oficiar, seria obrigada a atuar em caso? Sim, é sempre obrigado. É de ofício fazer a apuração. Principalmente quando você registra no Fala BR. Fala BR é a forma mais segura de você fazer o registro, porque tem acompanhamento da CGU. Não fica só pela administração do órgão. Ok. Aí um complemento à crítica da pergunta da Estela,
E se a única prova é a palavra da testemunha, e estas têm receio de testemunhar? Então, Bom, testemunha é uma coisa interessante. A testemunha, diferente da vítima, ela tem compromisso com a verdade, né? Então, quando uma testemunha é arrolada, quando ela é identificada no processo, ela tem a obrigação de falar a verdade. Então, ela não pode ser acusada, e se ela mentir, ela pode ser processada por falso testemunho. E independente, em ambiente judicial, há casos em que a testemunha é conduzida em flagrante, presa em flagrante, ali se ela cometeu o crime de falso testemunho na indicação. Então, se você tem uma testemunha do fato, independente da vontade dela, se ela testemunha, a obrigação dela é cumprir com a verdade. E aí ela vai ter obrigada a comparecer em juízo, a responder como testemunha. Ela não é convidada, ela é intimada quando é testemunha, né? E aí ela é identificada, ela não pode se recusar a dar a versão dela sobre os fatos. Ela não pode mentir, né? Dizendo inverdades. Ela pode dizer que não se recorda, aí vai ser o jogo de que ela preferir dizer ali. Mas ela não pode se eximir. Testemunha não pode se eximir de processo, né, Rubi? isso aí. Gabriela? Oi, gente, eu não sei escrever mensagem, tá? Então, peço desculpas aí por não colocar na caixinha. Então, oi, Imagina, Edmar, boa querida. tarde, tudo bem? Boa Rubia, tarde, querida. Bem? eu tenho uma dúvida que surgiu numa conversa que nós tivemos no meu campus. Eu sou do campus Itaquaquecetuba e a gente tivemos uma série aí de formações sobre assédio, né? E uma das informações que nos foi passada é que quando a gente cadastra no Fala BR, assédio sexual principalmente, na forma sem colocar o nome da pessoa, né? Esqueci, me fugiu a palavra agora. Quando eu denuncio sem dizer que sou eu, Tá, a denúncia anônima. denúncia anônima, que é arquivado automaticamente. Não. Então, que a gente precisaria necessariamente colocar o nome, né? Então, a gente tem que incentivar os alunos, etc., a denunciar com o nome deles. E aí eu estou te trazendo essa questão, porque foi algo que chegou para a gente, porque a gente tentou fazer algumas vezes e a denúncia foi arquivada. E depois, quando a gente consegue fazer com o nome, a denúncia prossegue. Dentro do processo é uma coisa muito restrita. A gente já apurou alguns assédios, né, Rúbia? Dentro do Instituto. O que acontece quando a vítima não quer se identificar, ela tem, lógico, tem um pouco mais de dificuldade para dizer como ela vai ser, quem que é a vítima do caso e como, porque dentro do processo penal, do processo administrativo, a nossa responsabilidade é com a verdade real. Não pode ser nem suposições ou achismos, tem que ter prova contundente e irrefutável. Essa é a grande dificuldade da administração. É o que vai faltar coragem para o denunciante. Por vezes a pessoa é vítima, mas a nossa sociedade ela é tão injusta que ela coloca a vítima como num lugar de insegurança, né? E as pessoas não denunciam. Então, infelizmente, em assédio sexual, como não tem vítima, você precisa de uma vítima para o crime se concretizar. Então, sem vítima, não tem como acusar alguém, infelizmente. E aí, infelizmente, em casos de assédio sexual, se não tiver a representação da vítima ou dos responsáveis da vítima, é impossível você punir um servidor com base em denúncia aberta sem identificar a vítima. Entendi. Não, obrigada. E uma outra coisa, até quanto tempo depois, né, do assédio a pessoa pode denunciar? Acho que Vai depender. A prescrição dentro da administração pública, a prescrição são 5 anos. Então, a gente faz, desses crimes mais graves, a prescrição demora 5 anos. Para crimes específicos, por exemplo, assédio sexual, que é um crime, aí tem uma prescrição diferente dentro do Código Penal, que vai ser com base na pena aplicada. Normalmente, regra geral, no processo penal, a prescrição leva 20 anos para acontecer de crimes mais graves.
tá? Depois de 20 anos você não consegue mais. Dentro da administração, a gente usa o período de 5 anos para fatos administrativos. Então, a gente pode representar sobre os últimos 5 anos acontecidos, tá? Na esfera penal é mais amplo do que isso. Lembrando, se houver condenação criminal que afirme a autoria, ela vai refletir também no processo administrativo disciplinar. Perfeito, era essa a minha dúvida. Uhum. Temos uma outra pergunta aqui, Ademar. Ocorrências de cometimento de violência psicológica à mulher na vida privada podem ser levadas em conta pela administração pública quando o mesmo homem é denunciado por colegas de trabalho por assédio moral e discriminação? Na administração pública, se a servidora for também servidora dentro do mesmo órgão, sim. Se ela não tem ligação, se o fato é cometido, ele é considerado somente crime e não infração disciplinar. Porque lá no artigo 126 da 8.112, fala que são independentes as instâncias administrativa, civil e penal. Então, uma condenação no penal só vai ter efeito no administrativo quando ele for conexo aos fatos existentes na administração pública, tá? Dentro da questão, por exemplo, se a pessoa for condenada a transitar em julgado, até transitar em julgado, ela não perde o cargo. Depois de transitado para o cumprimento da pena, aí a pessoa sai desligada do serviço público. Tá? Obrigada. Luiz, também, se você estiver presente, se quiser complementar a pergunta, sobre o suposto anonimato, tá? Em uma denúncia, depois do julgamento de um PAD, onde o denunciante se identificou, o mesmo pode ser publicado pela Lei de Acesso à Informação, princípios de transparência. Pode ocorrer o acesso ao conteúdo do mesmo, incluindo o nome da vítima, denunciante, acusado, depoentes. Assim, o anonimato é garantido durante o processo, mas com a finalização tudo se torna público, ou seja, o anonimato é temporário, é isso mesmo? É isso mesmo. É o anonimato. Dentro da transparência pública, as únicas questões que têm sigilo são os sigilos fiscal, bancário e telefônico, que precisam de autorização judicial para divulgação, tá? Fora isso, se uma pessoa pedir acesso a um processo administrativo, ele é anonimizado esses dados fiscal, telefônico e bancário, ele tem que ter autorização judicial para ter ele, mas o processo, após finalizado, como é necessário um controle administrativo, sim, a pessoa vai ser identificada, o processo é identificado como um todo. A não ser que tenha também uma transparência, a pessoa, lógico, para ela demonstrar isso, ela vai ter que ter uma motivação. Normalmente vem o que é disponibilizado para quem pede processo administrativo. A denúncia, a decisão e o ato administrativo, que é o que a gente normalmente divulga. O conteúdo do processo, somente mediante justificativa, é que se justificaria a identificação da pessoa ou das provas documentais. Ao contrário, é colocada o termo de indiciamento, né, Rúbia? A Rúbia sabe melhor do que ela tem mais prática nisso do que eu, né, querida? Oi? Você tem mais prática do que eu nessa Sim. questão, né? Mas é assim mesmo que a gente faz, né? Aí vocês continuam com essa prática. Faz a denunciação da decisão da autoridade e a publicação dessa decisão, tá? Os outros conteúdos que não têm interesse processual não são demonstrados, tá? Não precisa demonstrar porque não tem interesse processual em outros detalhes. É a configuração, a denúncia e a decisão. Né? Outros interesses, se não tiver justificativa, não tem interesse jurídico para demonstração. Ok. Marcos? Boa tarde, aqui é Marcos. Faço parte em São Paulo da educação básica na rede pública estadual e participo da Pastoral da Saúde, que é um controle social no serviço SUS. Mas aproveitando, né, a contribuição que foi trazida, com relação ao serviço prestado pelos gestores e o erário público e o patrimônio público, né? As denúncias. Normalmente, o usuário dos serviços tem aquela coisa, pode tirar foto do serviço que está tendo algum problema,
pode ter uma suspeita com relação à contratação, prestação de serviço, mas nós nunca vamos ter acesso à documentação de fato, né? Quais seriam as orientações que poderiam ser colocadas além da intuição e do olhar empírico do serviço que pode estar tendo problemas ou não funcionando? Você fala, Marcos, constitui meios de prova, é isso que eu entendi? Sim, sim, Quais são os meios que você pode fazer? É isso que é a sua pergunta? sim. Então, quando a gente tem qualquer meio de prova, qualquer forma de. Lembrando que a administração pública não tem, ela não pode furtar de oferecer transparência. A transparência é pública sobre qualquer documento, a não ser por esses três que eu te falei: documento de sigilo fiscal, telefônico e bancário. Isso precisa de ordem judicial. Ao contrário, qualquer documentação requisitada, motivada, tem que ser oferecido pela administração pública, tá? Tem que ser oferecido. Ela não pode se negar sob pretexto algum, principalmente quando se trata de investigação, para casos de investigação. Tá? E há meios também, né, de judicial para isso, pode ser um habeas data, né, uma ação constitucional que você fala, exige a exibição de tal documento que vai me interessar, vai me interessar para algum determinado processo. Então, aí também tem a via judicial, mas a administração não pode negar acesso a nenhuma documentação, a não ser que esteja sob sigilo, tá? Não sei, consegui te responder, Marcos? Obrigado, deu algumas luzes e direções, porque a questão do controle social é muito delicada, né? Porque o serviço tem que funcionar. A iniciativa sempre é de que o serviço funcione com excelência, e não simplesmente querer penalizar, mas se for necessário penalizar pela ilegalidade dos atos, tem que se fazer, né? Tem que se penalizar, né? Nós, aqui no Instituto Federal, quando a gente estava frente à corregedoria, a gente conseguiu fechar muitos processos, né, Rubio? Com a ajuda da Rubio ali, a gente conseguiu, pessoal, para falar que não tem punição, nos meus dois, eu posso falar pelos meus 2 anos de corregedoria, 21 e 22, nós demitimos 17 servidores públicos em 2 anos. Tá? Pela apuração disciplinar, né? Foi a comissão recentemente constituída e nenhum desses houve restituição pelo judiciário. Nenhum deles foi, o judiciário causou qualquer ilegalidade. Por quê? Porque é muito bem feito, é muito bem construído, né? E a Rubia sempre à frente da maioria dos processos, tratava isso com um extremo exímio e nenhum processo disciplinar nosso foi questionado judicialmente, nenhum foi revertido. Obrigada, Ademar. Bom, tem uma dúvida aqui do Bruno. Ele é da Coordenação de Investigação da Corregedoria do Ministério de Providência Social. Ele agradece, né? Parabéns pela explanação. Ele tem uma dúvida teórica acerca da LGPD, porém, ele colocou o artigo e não deu continuidade. Então, Bruno, se você estiver presente, você pode ligar o microfone, tá? Tem uma outra dúvida aqui. Em relação à Estela também, ela agradece, né, pelas explicações. Ela gostaria de saber como agir quando um assediador é uma pessoa que provavelmente também conhece esses tópicos e age sem deixar provas materiais. Testemunhas podem substituir essas provas? Podem sim, tá? Ô, Estela, como eu falei, não existe hierarquia dentro do meio de provas. As 3 tipos de prova admitidos em direito são plenamente utilizados no processo disciplinar: documental, testemunhal e pericial. Pode utilizar, não tem hierarquia de provas. O importante é ter prova. E eu sei que é muito difícil fazer provas em alguns casos. Eu sei que é extremamente difícil. Mas hoje, infelizmente, nós temos gravação de telefone. Quando haver indícios disso, deixa o celular pronto ali para gravação, isso ajuda também. Ok. Jaqueline? Sim, Jaqueline, eu. É o seguinte, aconteceu uma situação comigo de violência de gênero no instituto que eu trabalho e eu pedi o acesso às câmeras, porque o agressor me forçou a ir até a sala dele. Ele estava com
postura corporal estranha, e eu queria colocar como prova no processo, né? E só que enviaram para a procuradoria e até agora não me retornaram, disseram que tem a questão do acesso à imagem, direito de imagem, mas e eu como vítima? Não tenho direito de acesso a essas filmagens? Foi uma questão de violência, foi quase física. Faltou pouco, porque eles estendeu a mão para mim. Como que Tem fica? sim, tem sim, Jaqueline. Você tem direito a, como vítima, deixa eu entender bem, você fez a denúncia e a denúncia está sendo apurada, é isso? Isso, está sendo apurada, mas eu ainda não tive acesso para Tá, acompanhamento. você pode ter acesso sim ao acompanhamento. É só fazer um pedido formal, tá, ao órgão. Dentro da ouvidoria da plataforma, faz um pedido protocolado, que nos termos do artigo 100, do decreto 12.122, que dá acesso a isso, e na lei de acesso à informação, a vítima também tem direito de fazer acompanhamento processual e saber qual é o andamento, quais são os próximos passos. Pode ser que você, por uma segurança jurídica na investigação, pode ser que alguns documentos sejam omissos, mas a certidão você tem direito. Você tem direito a uma certidão que certifica qual o passo que já andou no processo administrativo e quais são os próximos passos. A uma certidão você tem direito sim, tá? E as filmagens? A Para ver, não filmagem, deixaram ver ainda. tá, você tem, qual seria o justo motivo para você pedir a filmagem? Você vai entrar com uma ação penal também? Ainda não. Tá. Porque eu quase fui à polícia mesmo, civil, para denunciar a Maria da Penha, mas fui impedida por algumas pessoas, Eu acho que conselho, você tudo. deveria ter ido, viu? Desculpa, Ademar, de ter falado. Sabe por quê? Olha só, meu nome é Valdemir, eu sou da ouvidoria da Anatel em Brasília. E pelo menos a orientação que o que eu vejo muito aqui que o pessoal tem feito é a seguinte: como você quer ter aquilo que a Ademar falou, você tem direito sim. Você sofreu algo dentro de uma instituição pública, né? Vamos dizer Sim, assim. foi lá dentro. Então, o que que eu, no seu caso, faria? Faça o boletim de ocorrência normal, pegue o seu boletim de ocorrência, dê entrada na ouvidoria da instituição. A ouvidoria da instituição vai juntar junto com o teu requerimento que já está ocorrendo lá. E é aquilo que o Ademar orientou. Lá eles vão ter que te apresentar um histórico do que está acontecendo. Com esse histórico que está acontecendo, você já tem provas de que a instituição está impedindo de você ter acesso a essas informações, porque você é vítima. Você tem direito a isso. Quando você for fazer o seu boletim de ocorrência lá na delegacia, lá da mulher, a delegada vai te orientar tudo direitinho. Você pode também, na Defensoria Pública, também buscar isso. Aí lá eles vão emitir um mandado de segurança e aí você vai ter acesso como vítima, sim, às imagens. Porque qual é o medo, tá? Geralmente os órgãos, eles têm aqueles contratos que fica fazendo a filmagem, sabe, Ademar? E o medo que dá é de fazer uma nova filmagem em cima da data que aconteceu o efetivo caso dela e perder a imagem. E você estando com esse material, a instituição vai ser penalizada. Eu Muito encontrei assim obrigado, Valdemir. resistência. Obrigada, viu, Valdirene? Eu encontrei Nada. resistência assim desde o início, inclusive eu ouvi da gestão, gente da diretoria, que eu ia comprar uma briga muito feia, porque o agressor é advogado, ele faz concurso. Não interessa a retaliação, que é aquilo que o Ademar estava falando na palestra dele aí. Você tem que enfrentar. É por isso que as pessoas ficam com medo de denunciar por conta da retaliação. A gente tem que impedir isso mesmo, tem que trabalhar junto. Você está entendendo? Faça a denúncia sim. Ok, Perfeito, obrigada. Valdemir, perfeito.
Obrigado. Só acrescentando aí um pouquinho, um tantinho de dedos de prosa a respeito disso, é, é quando o seu relato de que há câmeras que filmaram a ação do denunciado, a própria corregedoria também pode fazer a solicitação, ou a comissão de ética, para onde você denunciar, pode fazer a solicitação dessas imagens também, né? Não necessariamente você precisa apresentar essas imagens, você relatando isso na sua denúncia, a própria corregedoria, no arrolar levantando as informações, ela vai fazer essa solicitação para o campus, e aí e o campus tem obrigatoriedade de fazer a entrega desse material. Dentro do Ministério da Gestão, um pouquinho antes de eu voltar para o Instituto, a gente teve um dos primeiros casos de demissão de assédio sexual, foi por conta de uma imagem. A imagem comprovou que, de fato, aconteceu o assédio no elevador, e aí acabou que auxiliou na definição, inclusive, da definição do finalizar ali a demissão do assediador, né? Então, nesse caso, a imagem sim, é uma prova forte, mas não necessariamente você, como vítima, precisa Sim, apresentá-la, sim. né? Não, inclusive, quando após o final do processo disciplinar, nesses casos de assédio, a instituição, a corregedoria, já manda automaticamente para o Ministério Público. Como nós somos órgãos federais, a gente manda para o Ministério Público Federal. Esse envio é obrigatório, tá? Depois de denunciado, comprovou que é crime, houve um crime, a denúncia é obrigatoriamente enviada para o Ministério Público. E sim, você não pode deixar para lá, porque é exatamente isso que faz com que ambientes estão ficando doentes, né, nas organizações. Exatamente. Porque basta uma situação em que há ali uma situação de que a pessoa vai ali ter o dano causado a ele, do denunciado, já é o suficiente, de repente, para inibir algumas condutas dentro de uma instituição. Então, calar, eu acho que é a pior das escolhas, no caso de você como vítima. Com certeza. Ótimo. Perfeito. Eu espero que você resolva de coração toda essa situação e que você obtenha a justiça, Jaqueline. Muito obrigado aí por ajudar, por incentivar e por ilustrar para todos nós aqui o seu caso e pela coragem de denunciar também, viu? Parabéns. Obrigada aí por todas as orientações. Tamo junto. Temos aqui o complemento da pergunta do Bruno sobre a questão da LGPD, referente ao artigo 13, né, que obriga a ouvidoria a pseudonimizar os dados do denunciante. Mas, ainda assim, quando for direcionar a denúncia à corregedoria, né, que é o artigo 7º, inciso 2º da LGPD. Então, acho que ele está em dúvida aí em relação a isso. Exatamente. Bruno, a LGPD, ela não se aplica em casos de investigação da justiça. Então, tá? Essa questão de anonimização, lá no artigo, eu acho que o artigo 7º mesmo, 2, fala que em processos de apuração, em processos de investigação, não se aplica a LGPD. Então, por mais que a lei garanta a proteção do denunciante, em casos de investigação criminal, pelo Estado, a LGPD não se aplica, tá? Mas dentro da instituição, na administração pública, sim, tá? Porque ali é uma apuração institucional, aplica. Quando vai para o judiciário, aí para o judiciário não tem essa questão da LGPD, mas institucionalmente, dentro do direito administrativo, sim, ela é válida, tem que pseudonimizar, tá? Se eu respondi bem sua pergunta. Uhum. Uma outra pergunta aqui. Podemos ir à delegacia e registrar denúncia de violência psicológica, se caso houver algum contato afetivo entre a vítima e denunciado, aí cabe até medidas protetivas. Tá, acho que é a pergunta da Amanda em relação
Você vai entender, peraí, só um minutinho. Se caso houver contato efetivo entre vítima e denunciado, aí cabe até medidas protetivas amparadas pela Lei Maria da Penha. Se não houver envolvimento afetivo, a ocorrência será apurada como violência psicológica, com base em alteração do Código Penal comum alterado em 2021. Deixa eu ver. Podemos registrar denúncia de violência psicológica. Caso houver algum contato afetivo entre vítima e denunciado, aí cabe tal medidas protetivas. Paradas para. Ok. Se não houver envolvimento afetivo, a ocorrência será apurada como violência psicológica com base na alteração do Código Penal comum alterado. É uma explicação, acho que não é uma pergunta, né? Ela tinha feito uma pergunta anterior sobre Perfeito, isso. perfeito. A notificação independe da punição dada pelo PAD? Tatiana, você está por aí? Você poderia complementar para a gente entender melhor sua pergunta? Oi, me ouve? Sim. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Rúbia. tarde. É que mais sobre a questão mesmo daquela matéria que saiu, né, no Metrópole, por esses dias aí que a gente ficou rodando aí nos grupos do WhatsApp aí do Instituto. Por exemplo, como ele falou que qualquer caso é notificado ao Ministério Público, né? Aqueles casos, o exemplo, né? Tanto daqui quanto de outro órgão, foram notificados ao Ministério Público ou não? Depende muito da punição dada pelo PAD, assim, do resultado do PAD. É isso que eu queria saber. Tá. Quando a ilegalidade apurada pela corregedoria configurar também crime, ela é enviada automaticamente ao Ministério Público do Trabalho. Perdão, Ministério Público Federal. Quando é realizada, quando também a infração é um crime. Se for um crime contra a honra, vai depender de representação. Se for um crime incondicionado à representação, que o interesse público tiver sido violado, como o caso de estupro, por exemplo, ou assédio sexual, que é de interesse coletivo, para que essa pessoa não continue com essas práticas perigosas, aí sim é automaticamente enviado. Tá? Mas, do contrário, quando é ação penal privada, não envia. Quando é ação penal pública, que tem um interesse coletivo, é enviado ao MPF. E não precisa terminar, tá? Como as duas instâncias são independentes, a vítima pode também ir direto ao Ministério Público ou registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, acionar o Judiciário para a investigação ir também junto. Às vezes, um até colabora com o outro. Ademar, só para complementar a pergunta, nesse caso, então, é a Valdemir de novo. Nesse caso, ouvendo a questão do estupro, aí no caso a pessoa vai responder o processo civil também, né? No caso, né? Porque aí ela vai estar respondendo lá o PAD, que vai estar lá ligado ao órgão, aí vai estar respondendo o civil também, e nesse meio tempo, dependendo da situação, quando encaminha lá para a denúncia, vai ser emprestadas as informações dos autos, né? Isso Só para poder mesmo. complementar as informações, não é isso? É isso mesmo, chamado não, tá. prova emprestada, né? Isso. Utiliza de provas para utilizar do outro, plenamente justificável. Lembrando que a ação civil, normalmente a ação civil ex delicti acontece após a culpabilização da ação penal e utiliza a sentença penal para buscar reparação no cível. Tá. Obrigada, viu, Ademar? Obrigada. Imagina. Obrigado a você pelas contribuições. Ademar, aqui no chat não temos mais perguntas. Jaqueline, não sei se você gostaria de fazer alguma pergunta ou... Eu acho que a Tatiana... né? Tatiana, você estava com a mão levantada também? Não, eu não. Eu não estou com a mão Desculpa. levantada. É a Jaqueline só. É a Jaqueline, né? Desculpa, eu apertei sem querer. Imagina. Então, Ademar gostaria de fazer algum complemento? Eu só quero agradecer, eu só espero que a nossa contribuição aqui, essa ação da DALC, parabenizar você, Rúbia, aí junto na reitoria, na DALC, junto com a CEPAD, com a Comissão de Apuração de Processos Disciplinares, tem feito um trabalho exemplar no Instituto Federal desde a minha época. Eu fico super tranquilo de ver você aí à frente dessas ações, porque eu sei que
tem ética, tem verdade, tem compromisso e tem competência na apuração dos fatos, né? Nós estamos tranquilos aí. Eu agradeço muito o seu convite, o prestígio, agradeço muito o convite a presença de todos os colegas internos e externos, tá? E eu espero que isso tenha ajudado um pouco vocês a esclarecer um pouco e que essas ações continuem dentro dos órgãos de quem não pertence ao Instituto e quem é do Instituto, que ajude a gente a fortalecer. Muito obrigado pela presença e por nos ouvir hoje. Obrigada, Demário. Eu também agradeço por você aceitar assim de forma imediata, né, o convite que eu fiz a você a ministrar essa palestra. Agradeço também os nossos participantes que estiveram conosco aqui também até o final, né? Também aqueles que tiveram que sair por algum motivo. Agradeço o pessoal ali da capacitação, a Karina, a Patrícia, o Vanner, também sempre abraçaram aqui a causa, né? Eles são ótimos, obrigado. Desde o início. E é sobre isso. Muito obrigada por vocês estarem presentes, por essa troca aqui valiosa, né? E esse diálogo de muito aprendizado, pessoal. Muito obrigada, uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana. Muito obrigada, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Gente. Obrigado, DGP, também pela ajuda, viu? Isso aí, tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, gente.